Bom dia, meus irmãos. Estou eu de volta, né? E essa semana nós teremos o privilégio de passarmos juntos, refletindo, meditando um pouquinho na palavra do Senhor, né? Mais uma vez, gostaria de agradecer as orações de todos os irmãos aí por esse período de crise em que eu e minha família passamos. Certamente passamos bem, né? Porque a igreja esteve nos sustentando em oração. Louvo também a Deus e agradeço a cada um dos irmãos também pela disposição em poder nos ajudar, nos servir nesse momento em que ficamos confinados em isolamento dentro de casa. Certamente Deus usou vocês de muitas maneiras para abençoar minha família. Tá? Muito obrigado mesmo. Louvo a Deus, né, também. Eu sei que foram muitas igrejas, né? Muitas pessoas de muitas igrejas estiveram orando, né? Louvo a Deus pela vida específica de cada um dos irmãos da Vida Nova, mas também por Deus ter tido misericórdia de mim e me inserido nessa família de Deus, né? Chamada igreja, que de maneira tão especial esteve se preocupando comigo, orando e intercedendo a Deus para que Deus tivesse misericórdia de nós. Obrigado, tá, meus irmãos? Mais uma vez. Graças a Deus, né? O mal que chegou em casa, nos pegou de surpresa, mas não foi dos piores, né? Assim, não sofremos da pior forma como muitas pessoas têm sofrido, algumas de fato padecido. Mas é um grande susto, em alguns momentos dá medo, às vezes a gente é tomado por ansiedade. E certamente foi um momento para que a gente parasse, a gente pensasse e que a gente confiasse. A gente fala que confia, a gente de fato confia, só que quando a adversidade ela bate a porta da nossa casa e quando ela entra, né, dentro da nossa casa, confiar em Deus se torna um grande exercício. E a partir desses pensamentos que a gente teve, e algumas coisas que aprendi, eu separei alguns salmos pensando nesse tema, confiando em Deus. E eu queria compartilhar com os irmãos essa semana alguns salmos pensando nesse tema, confiando em Deus. Como a gente precisa e a gente depende dele. E em alguns momentos, se não todos na verdade, nós devemos depositar toda a nossa confiança nele. Então, por isso o tema Confiando em Deus. E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o Salmo 60 e eu queria ler com os irmãos os versículos 1 a 5, mas desafio os irmãos lerem sempre o Salmo todo, né, e meditar nele como um todo. Eu vou me referir a ele como um todo, mas justamente por questão do tempo, eu vou ler apenas um trechinho dele, tá bom? Salmo 60, eu vou ler do 1 ao 5, diz assim: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhes fendas. Repara as suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita, responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. O Salmo 60 ele foi escrito num contexto de muitas batalhas e vitórias. A reputação de Davi estava numa ascendente, né? Estava crescendo, a popularidade dele estava aumentando, sobretudo depois de algumas vitórias que ele teve na região norte de Israel, lutando contra alguns arameus, né? Conforme a gente vê no título desse salmo. Alguns edomitas, aproveitando o ensejo, eles vão e atacam no sul, e causam grande dano a Israel, até que então as forças comandadas e lideradas ali por Joabe chegassem lá e então os derrotassem. Quando a gente lê aqui o Salmo, dos versículos 1 a 3, a gente pode notar a intensidade do ataque, a intensidade que foram essas batalhas, sendo comparado a um terremoto, evidenciando ali a condição de sofrimento, de adversidade de fato que o povo estava passando,
comparando com a embriaguez, né, de tão estonteante. Foi um golpe forte demais, o qual eles perderam o rumo, né, ficaram como se estivessem embriagados com um vinho forte demais. Então, aí, diante desse cenário, Davi ele vai clamar ao Senhor, né, e com uma palavra de fé e encorajamento, mostrando a Deus como um guerreiro que está a favor de Israel. E nos últimos 2 versículos nós vemos claramente que Davi confiava plenamente no Senhor, e qualquer auxílio que a gente poderia considerar, ou que ele poderia considerar de esforço humano, de procedência humana, ele sabia que era totalmente inútil. Ele dependia totalmente do Senhor. Hoje nós não passamos, né, por guerras, pelas batalhas como Davi passou, né, mas certamente nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas adversidades, e por muitas vezes nós somos tentados a resolver a situação com os nossos próprios recursos, depositando a nossa confiança somente na gente. Muitas vezes são recursos de outros, né, depositando a confiança em outras pessoas. Mas como Jesus nos disse, né, em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Aqui em casa a gente teve que enfrentar uma doença que de fato nós não podíamos confiar em nós mesmos. E em certa medida a gente reconhece que a gente não poderia confiar nem nos médicos exatamente. É uma doença nova, onde estão fazendo diversas descobertas a todo instante, mudando-se procedimentos, pensando-se em tratamentos, e aí diante do medo, né, e da preocupação que sobreveio, né, sobre nós por conta do enfrentamento da doença, foi claro e nítido para a gente que a gente precisava confiar no Senhor. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado nesse momento hoje, mas assim como Davi, né, você também tem que confiar plenamente, totalmente no Senhor, né? Porque é somente o Senhor que tem poder, e Ele tem todo o poder para proteger os seus filhos. Eu desejo que hoje o irmão tenha um excelente dia. E lembre-se, sempre confiando no Senhor. Deus te abençoe.